conhecer um pouco mais como é que funciona a nossa cuca, né? É importante, né? Importante a gente desmistificar e falar um pouco mais das várias patologias que podem acometer o ser humano. Bom, você já deve ter visto pessoas que têm aqueles rompantes, né, de fúria e vingativa, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Bom, se você conhece pessoas assim, pode ser que ela esteja sofrendo de um transtorno chamado borderline. Não é isso, doutora? Então, pode ser o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno que a gente chama de transtorno do cluster B dos transtornos de personalidade. O que isso quer dizer? Um transtorno de personalidade é um transtorno que ele é axial, ele está na personalidade da pessoa. Diferente, por exemplo, de um transtorno bipolar, de um transtorno depressivo, de um transtorno ansioso, que você dá o remédio e melhora, nos transtornos de personalidade, essa pessoa ela tem isso meio que desde sempre. É como se a gente comparasse com uma casa, é como se fosse no alicerce da casa, não na decoração, não no piso, não no teto, né, no sentido da forração do piso, do enfeite do teto, mas é na estrutura, estrutural. Os transtornos de personalidade, eles são estruturais. Então, por isso, eles são um pouco mais difíceis de tratar e difíceis de diagnosticar também. Uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela costuma ser uma pessoa que sofre muito. O transtorno de personalidade borderline, ele faz parte do que a gente chama de cluster B, como eu já citei, dos transtornos de personalidade. Quais são esses transtornos que estão ali no cluster B? É um transtorno muito conhecido, que é o chamado transtorno de personalidade antissocial, ou a sociopatia, ou a psicopatia. O sociopata, o psicopata, que é muito famoso, né, nas novelas, nos filmes e na vida em geral. Outro transtorno de personalidade do cluster B é o transtorno de personalidade histriônico, que é aquela pessoa super teatral, muito sedutora, que está associado também a muito sofrimento. E o transtorno de personalidade narcísica, que também gera muito sofrimento. Nesses 4 tipos de transtorno, o que eles têm em comum? Eles têm em comum, é só você lembrar um pouquinho dos vilões das novelas. Então são aquelas pessoas que sempre estão querendo armar, são aquelas pessoas que têm rompantes. Então, no transtorno de personalidade antissocial, né, que é o sociopata, ou no transtorno borderline, as pessoas são muito vingativas, né, elas querem armar, então elas armam situações, elas, né, colocam cordas para as pessoas tropeçarem, assim, né, então não corda real, mas assim, né, no dia a dia, no trabalho, então elas querem ver a queda do outro. Fica arquitetando. Fica arquitetando. É aquela pessoa que usa a sua inteligência para arquitetar. É quase que um maquiavélico. Tem uma tendência maquiavélica, É isso mesmo. Não é com tanto grau de consciência assim. Por exemplo, no transtorno antissocial, transtorno de personalidade antissocial, essa pessoa tem um problema na afetividade. Ela não sente como as outras pessoas sentem. Então ela não tem empatia pelo mal que ela causa na outra pessoa. Ela não tem uma empatia. Pode ser um transtorno completo de personalidade antissocial, pode ser parcial, mas a gente percebe que ela não tem compaixão do outro. Ou pode até ter essa compaixão em outro momento, mas ela demora para saber o efeito da ação que ela tá realizando. Ela também tende a ser extremamente vingativa, né? Então é uma vingança desproporcional. Eu falo que no transtorno de personalidade antissocial é como se um irmão mais novo vai dar um chute na canela do irmão mais velho, e esse irmão mais velho, né, se tivesse um transtorno de personalidade antissocial, só lembrando que os transtornos de personalidade só acontecem depois, né, da idade adulta. Na infância eles são chamados de transtorno de conduta, e esse irmão mais velho vai lá e dá um murro e destrói o irmão mais novo, né? Então é aquela vingança desproporcional, né? Além disso, nos transtornos de personalidade, por exemplo, borderline, ele quer tanto que o outro sofra que ele não se importa dele sofrer. Então eu digo assim, que é o cara que faz sofrer, mas que sofre. Arrasta outro junto. Arrasta outro junto. Não, ele quer, o foco dele é o outro, nem que ele pague um preço. Então é aquela pessoa que ela fica brava, o jantar tá na mesa, daí ela destrói o jantar de todo mundo. Ele também não come, ele jogou o jantar fora, mas ninguém mais comeu, né? Então ele paga o preço para que o outro sofra, né? Esse é o borderline. Ele tem as relações muito instáveis. Então, quando a gente tem esses casos, que são as pessoas que estão sempre arquitetando, as pessoas mais maquiavélicas e as pessoas com muita capacidade de atuar. O que é atuar? Aquela pessoa que sorri, que, né, te diz, olha, você tá linda hoje, sai dali e te dá uma facada. Então, isso aí tudo é uma coisa vinculada a esses transtornos de personalidade, né? Então, isso é uma coisa importante.
Porque a capacidade de atuação, você não consegue saber quem é aquela pessoa direito. Né? E são pessoas que produzem muito mal, né? Estão sempre manipulando. Então, eu falo que no transtorno de personalidade antissocial, o cara quer ir para Rio Grande do Sul e todo mundo entrou num ônibus para ir para Bahia. Aí ele convence todo mundo do ônibus para ir para o Rio Grande do Sul e chega para o motorista e fala: olha, desculpa, você vai ter que ir para o Rio Grande do Sul porque todo mundo quer ir para o Rio Grande do Sul. Então aquele ônibus que iria para Bahia vai para o Rio Grande do Sul porque na verdade só ele queria ir para o Rio Grande do Sul. Então aquela pessoa com um alto potencial de manipulação, extremamente sedutora e que realmente não se importa com a consequência dos seus atos na vida dos outros. Se importa com a consequência dos seus atos na sua própria vida. E além disso, no transtorno de personalidade antissocial, assim também como do borderline, porque há muita manipulação no borderline também, existe uma facilidade muito grande para mentir. Essas pessoas não têm escrúpulos em mentir. Eles mentem sem nenhum medo de serem pegos, eles mentem e reforçam a mentira. A sociopatia, ou transtorno também de personalidade borderline, que não é sociopatia, mas é um transtorno de personalidade, eles produzem muito sofrimento na população em geral. Doutora, mais uma vez, muito obrigado aí por tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço. Deixa as tuas dúvidas, né, as tuas questões, pode mandar para esse e-mail que está na tela, ivetecf@hotmail.com. Até mais.